Hoje, eu quero te convidar a olhar para um lugar que você conhece, mas que você nunca vê. Um lugar que está dentro das paredes da sua casa, de um prédio, de qualquer construção, e que, mesmo invisível, é responsável por alguns dos maiores problemas da engenharia. As instalações hidráulicas. Por trás de cada torneira que funciona, de cada descarga, de cada ponto de água, existe uma rede complexa, silenciosa e extremamente sensível a erros. E é exatamente aí que começa o problema. Porque quando algo dá errado nesse sistema, o erro não aparece na hora. Ele fica escondido, se acumulando, se desenvolvendo. Até que um dia ele se revela. E quando isso acontece, normalmente é tarde demais. Nesse vídeo você vai entender como enxergar o que está oculto, como diagnosticar falhas antes que elas apareçam e principalmente como evitar que elas aconteçam. Isso aqui não é só sobre encanamento, é sobre entender onde nasce o problema para nunca mais ser surpreendido por ele. Agora me diz uma coisa, e se a maior parte dos erros de uma construção estivesse acontecendo justamente onde ninguém olha? É isso que a gente vai descobrir agora. Agora, deixa eu te mostrar o tamanho real do problema. Não é pequeno, não é pontual e definitivamente não é raro. Fazem cerca de 75% das manifestações patológicas em uma edificação têm origem nas instalações hidráulicas. Isso mesmo, 3 em cada 4 problemas começam ali. Dentro das paredes, debaixo do piso, fora do seu campo de visão. E é isso que torna tudo mais perigoso. Porque o que você vê, uma mancha na parede, uma infiltração, uma fissura, muitas vezes não é o problema. É só o sintoma. O problema de verdade está escondido. É como um sistema silencioso que vai se deteriorando aos poucos. Uma vedação mal feita. Um dimensionamento errado. Um tubo sob pressão constante. Tudo isso acontecendo sem nenhum sinal visível. Até que um dia a estrutura responde. E quando responde, já não é mais um detalhe técnico. É custo. É quebra. É intervenção. É dor de cabeça. Então, guarda essa ideia. Na engenharia hidráulica, o que aparece quase nunca é a causa. É só a consequência do que ficou invisível por tempo demais. E é exatamente esse invisível que a gente vai começar a enxergar agora. Agora que você já entendeu o tamanho do problema, a gente precisa entender como ele se comporta. Porque o risco aqui não é óbvio. Ele é construído em silêncio. Pensa comigo. As instalações hidráulicas ficam escondidas dentro da parede, sob o piso, atrás do acabamento. E tudo aquilo que a gente não vê, a gente tende a negligenciar. Esse é o primeiro ponto. A ameaça invisível. Durante a obra, muita coisa passa despercebida. Uma vedação mal feita, um encaixe forçado, um detalhe ignorado. Nada disso chama atenção naquele momento, mas fica lá. Agora entra o segundo ponto, o efeito dominó. Porque essas pequenas falhas não ficam isoladas. Elas se acumulam. Um projeto mal resolvido, somado a improviso na execução, somado a uma mão de obra sem qualificação, tudo isso vai sendo enterrado junto com a obra. E aí vem o terceiro ponto, o mais perigoso de todos, o gatilho. A falha não aparece na hora. Ela só se revela quando o sistema entra em funcionamento. Quando a água começa a circular, quando a pressão entra em ação, quando o imóvel começa a ser usado. É aí que o problema escondido encontra o momento certo para aparecer. E quando aparece, ele já não está mais sozinho. Ele já comprometeu outras partes da estrutura. Então guarda isso. Na maioria das vezes, o problema não começa quando você vê a água. Ele começa muito antes, quando ninguém estava olhando. E agora a gente vai começar a identificar exatamente onde esses erros nascem. Até aqui, a gente falou sobre o problema, sobre o invisível, sobre como os erros nascem e se acumulam. Mas agora vem uma pergunta importante. Se tudo isso já é conhecido, por que ainda acontece tanto? A resposta é simples.
Não é falta de conhecimento técnico, é falta de aplicação. Porque a engenharia hidráulica não é baseada em tentativa e erro. Ela é baseada em norma. E aqui estão 3 pilares fundamentais que sustentam qualquer sistema bem executado. A primeira trata da água fria. Ela garante que a água chegue com qualidade, segurança e distribuição adequada. A segunda entra no campo da água quente. E aqui o desafio aumenta, porque além do fluxo, você precisa lidar com temperatura, dilatação, pressão. E a terceira, talvez a mais negligenciada na prática, trata do esgoto sanitário. E aqui não estamos falando só de conforto, estamos falando de saúde pública. Coleta, transporte, vedação, gases, tudo isso precisa funcionar perfeitamente. Agora percebe uma coisa. Essas normas não existem para burocratizar a obra. Elas existem para evitar exatamente tudo aquilo que a gente já viu até aqui. Quer dizer, quando a norma é ignorada, o erro deixa de ser uma possibilidade. Ele passa a ser inevitável. E é por isso que, antes de olhar para o problema, a gente precisa entender a base que deveria ter evitado ele. Porque, no fim das contas, isso é patologia. Em instalação hidráulica, quase sempre começa onde a norma foi ignorada. E agora a gente vai entrar exatamente nesse ponto. Agora a gente chega em um dos pontos mais importantes de todo esse diagnóstico. Porque até aqui você viu o problema, entendeu que ele é invisível e que ele nasce antes de aparecer. Mas agora vem a pergunta que realmente importa. E onde exatamente esses erros começam? E a resposta está aqui. Existem 4 origens principais para praticamente todas as falhas em sistemas hidráulicos. 4 vetores. E o mais importante, eles não atuam isoladamente. Eles se combinam. O primeiro é o projeto. Quando a concepção já nasce errada, não importa o quão bem executado seja o restante. Um dimensionamento mal feito, um traçado inadequado, ausência de ventilação, isso já planta o problema desde o início. O segundo é a execução. Aqui entram os improvisos, aquela adaptação na obra, aquela solução rápida, é onde o erro ganha forma. O terceiro é o material. Não adianta ter um bom projeto e boa execução se o componente não suporta o sistema. Material inferior, especificação errada, isso compromete tudo. E por último, o mais negligenciado de todos, seria o uso. Porque o sistema pode estar perfeito, mas se for operado de forma incorreta, sem orientação, sem manutenção, ele também falha. Agora percebe uma coisa importante. Esses 4 vetores não competem entre si. Eles se somam. E é exatamente essa combinação que transforma um pequeno erro em um grande problema lá na frente. Então, a partir de agora, tudo que você vai ver aqui sempre vai se encaixar em um desses 4 pontos. Porque quando você entende a origem, você passa a dominar o diagnóstico. E é isso que a gente vai começar a fazer agora. Agora eu quero que você visualize uma linha do tempo. De um lado, a obra. Do outro, o momento em que o imóvel começa a ser usado. E entre esses 2 pontos, existe um intervalo silencioso. É ali que a bomba relógio é montada. Durante a fase de obra, os erros acontecem, mas não aparecem. Um projeto mal resolvido, um improviso na execução, um material de baixa qualidade, tudo isso é instalado e depois escondido. Coberto pelo piso, fechado pela parede. Entregue como se estivesse perfeito. Mas o sistema ainda não foi testado de verdade. Agora vem o momento da pós-ocupação. A água começa a circular. A pressão entra em funcionamento. As variações térmicas começam a atuar. E aquilo que estava oculto começa a ser exigido. É aqui que o sistema revela a verdade. As flutuações de pressão encontram os pontos fracos. As conexões mal feitas começam a ceder. As tensões acumuladas finalmente se manifestam. E então, acontece o rompimento, o vazamento, a infiltração. Percebe o padrão? O erro não nasce na pós-ocupação. Ele só se revela nela. E é por isso que esse tipo de problema pega tanta gente de surpresa.
Porque quando ele aparece, ele já foi construído há muito tempo. Então guarda essa frase. Patologia não é um evento imediato. Ela é uma reação tardia a um erro que ficou escondido. E agora a gente vai começar a entrar no detalhe desses erros, um por um. Agora a gente sai da teoria e entra no método. Porque até aqui você entendeu o problema, a origem, os vetores. Mas agora você precisa de algo mais poderoso, um mapa mental claro para diagnosticar qualquer falha. E é exatamente isso que está aqui. Todas aquelas manifestações que a gente vê, vazamentos, entupimentos, mau cheiro, rompimentos, elas não são aleatórias. Elas seguem um padrão. E esse padrão pode ser organizado em 3 grandes grupos de falhas. O primeiro grupo são as falhas físico-mecânicas. Aqui entram os danos causados por força, pressão, desalinhamento. É quando o sistema é exigido além do que suporta. O segundo grupo são as falhas de execução e montagem. Esse é o erro humano em ação. Vedação mal feita, união inadequada, uso incorreto de adesivo, são pequenos erros com grandes consequências. E o terceiro grupo são as falhas de concepção do sistema. Aqui o problema nasce antes mesmo da obra começar. Erros de engenharia, de traçado, de dimensionamento. Quando isso acontece, o sistema inteiro já nasce comprometido. Agora percebe o poder disso aqui. Você não está mais olhando para sintomas. Você está olhando para categorias de causa. E isso muda completamente o jogo. Porque a partir desse momento, você deixa de reagir ao problema e passa a entender de onde ele veio. E quando você entende a origem, você consegue diagnosticar mais rápido, com mais precisão e, principalmente, evitar que ele se repita. E agora a gente vai começar a abrir cada uma dessas categorias para entender exatamente como essas falhas acontecem na prática. Agora a gente começa a abrir o diagnóstico na prática. E vamos começar pela primeira categoria, as falhas físico-mecânicas. Aqui o problema não é necessariamente o projeto, nem sempre a execução, é o comportamento físico do sistema sob esforço. É quando a tubulação simplesmente não suporta o que está acontecendo com ela. Vamos olhar isso mais de perto. O primeiro ponto é o tensionamento. Quando uma conexão é apertada além do necessário ou sofre esforço externo, você cria uma tensão interna que o material não foi projetado para suportar. E essa tensão não desaparece. Ela fica ali acumulada. Outro problema comum é o desalinhamento. Tubos fora de eixo, encaixes forçados. Isso gera folgas, microdeformações e abre caminho para infiltrações futuras. Agora entra um dos mais perigosos, tensionamento radial. Aqui a força vem de dentro para fora. Muito comum quando se usa a bucha de redução de forma inadequada, o sistema começa a se expandir internamente, pressionando a parede do tubo. Isso acontece de forma silenciosa, contínua, invisível, até que o material cede. E por fim, os rompimentos gerais. Impacto, vibração, ferramentas inadequadas, distanciamento entre peças. Tudo isso fragiliza o sistema ao longo do tempo. Agora percebe uma coisa importante. Nenhuma dessas falhas acontece de forma instantânea. Elas são progressivas. Elas começam pequenas e vão evoluindo até o rompimento. E é por isso que, muitas vezes, quando o problema aparece, ele já está em um estágio avançado. Então guarda isso. Nas falhas físico-mecânicas, o inimigo não é o erro imediato. É a tensão acumulada que ninguém percebeu. E agora a gente vai entrar na próxima categoria, onde o erro deixa de ser físico e passa a ser humano. Agora eu quero que você imagine uma força atuando de dentro para fora. Silenciosa, constante e invisível. Isso é o tensionamento radial. E aqui está o detalhe mais perigoso. Esse tipo de falha não começa com um erro grande. Ela começa com um detalhe aparentemente simples. A inserção de uma bucha de redução de forma inadequada. Um encaixe forçado.
Uma adaptação que funciona na hora, mas que na prática cria uma pressão interna permanente. E essa pressão não alivia. Ela atua o tempo todo sobre a parede do tubo, empurrando de dentro para fora. Agora soma isso com o tempo. Soma com variações de temperatura. Soma com a pressão da água em uso real. O material começa a perder sua capacidade de absorver esse esforço. Ele vai ficando rígido, vai se degradando, até que surgem as primeiras microfissuras. E essas fissuras são o início do fim, porque a partir dali o processo acelera. O que era uma tensão invisível se transforma em um rompimento visível. E quando isso acontece, não foi um acidente, foi um processo. Então guarda essa ideia. O tensionamento radial não é uma falha súbita, é uma falha construída ao longo do tempo. E o mais crítico, ele quase sempre nasce de um erro pequeno que ninguém valorizou na obra. E é exatamente por isso que entender a anatomia da falha é o que separa quem reage ao problema de quem consegue evitá-lo. Agora a gente entra em um terreno ainda mais crítico. Porque se antes a gente estava falando de comportamento físico, agora a gente está falando de algo muito mais imprevisível, o fator humano. As falhas de execução e montagem são, na prática, uma das maiores fontes de problema em instalações hidráulicas. E sabe por quê? Porque aqui não basta ter um bom projeto, é preciso executar corretamente cada detalhe. E é exatamente nesses detalhes que os erros acontecem. O primeiro deles é a vedação incorreta. Pode parecer simples, mas uma aplicação inadequada de selante já é suficiente para criar caminhos invisíveis para a água. E esses caminhos vão se transformar em vazamentos silenciosos. O segundo ponto é a manipulação de conexões. Forçar encaixes, aquecer tubo indevidamente, mudar a direção fora do padrão. Isso compromete a integridade do sistema logo na montagem. Agora entra um dos erros mais comuns e mais perigosos: a união por adesivos. Aqui o problema não é só usar cola, é usar errado. Pouca cola gera vazamento. Excesso de cola gera obstrução. Ou seja, o erro está dos dois lados. E por fim, o ataque químico. Uso de produtos inadequados, solventes errados. Isso degrada o material de forma progressiva. Fragiliza o tubo até o ponto de ruptura. Agora percebe o padrão. Nenhum desses erros parece grave no momento em que acontece. Eles são rápidos, comuns. E muitas vezes até normalizados na obra. Mas todos eles têm algo em comum. São erros pequenos com consequências grandes. E é exatamente por isso que essa categoria é tão perigosa. Porque, diferente das falhas de projeto, é que o erro não nasce no papel. Ele nasce na mão de quem executa. E agora a gente vai avançar para a próxima categoria, onde o problema deixa de ser execução e passa a ser a própria concepção do sistema. Agora a gente vai aprofundar um dos pontos mais críticos da execução, a união por adesivo. E aqui existe uma ilusão muito comum na obra. Colou, resolveu. Mas a realidade é bem diferente. O adesivo não admite erro. Ele trabalha em um espectro muito estreito, onde qualquer desvio compromete o sistema. Vamos começar pelo primeiro cenário: escassez de adesivo. Quando falta cola na união, não existe vedação real. O que se cria são microcanais invisíveis, verdadeiros caminhos livres para a água. E o problema não aparece na hora. Ele começa silencioso. Umidade leve, mancha discreta, até evoluir para infiltrações crônicas. Agora, olha o outro extremo: excesso de adesivo. Aqui o erro é ainda mais traiçoeiro, porque aparentemente está bem colado, mas por dentro o excesso invade a seção do tubo. Isso gera um efeito crítico: estrangulamento da passagem. Resultado: aumento de pressão a montante, turbulência. E em casos mais graves, obstrução parcial ou até total. E agora vem o ponto mais importante desse slide:
Os dois cenários estão errados. Falta e excesso levam ao mesmo destino, falha do sistema, só que por caminhos diferentes. Um gera vazamento, o outro gera pressão. E ambos terminam em patologia. Essa é a essência do que a gente vem construindo aqui. Não é só fazer, é fazer certo. Porque em instalações hidráulicas, o erro não perdoa improviso. E quase sempre cobra a conta depois. Agora a gente chega em um ponto mais profundo, onde o erro não está na execução, mas nasce antes mesmo da obra começar. Aqui estamos falando de concepção. E quando a concepção falha, todo o resto já nasce comprometido. Vamos ao primeiro ponto: dimensionamento. Quando não existe cálculo adequado de vazão e pressão, o sistema deixa de ser previsível. A água passa a se comportar de forma instável, ora com pressão excessiva, ora com falta de abastecimento. Isso gera um dos piores cenários para o usuário, um problema constante, difícil de explicar e impossível de resolver sem intervenção estrutural. Segundo ponto, traçado da rede. Aqui o erro é de lógica. Tubulações mal posicionadas, percursos improvisados, falta de integração entre arquitetura e hidráulica. Resultado: perdas de carga desnecessárias, pontos críticos de pressão e um sistema que nunca funciona de forma equilibrada. Agora olha esse terceiro caso: entupimento de ramal enterrado. Esse é clássico. Tubulações longas apoiadas sobre solos instáveis, o terreno cede, o tubo deforma e a seção interna se reduz. E aí não tem mistério. Ou entope ou rompe. E tudo isso está enterrado. Ou seja, difícil de detectar e mais caro ainda de corrigir. E por fim, mau cheiro. Aqui a falha é sutil, mas extremamente incômoda. Quando o sistema não respeita o funcionamento do selo hídrico, o esgoto deixa de ser isolado. E o que deveria ficar confinado invade o ambiente. Esse tipo de erro não aparece em planta mal feita, ele aparece na experiência do usuário. Isso diz muito, porque esse slide traz uma das mensagens mais importantes de toda a aula: execução ruim gera problema. Mas concepção ruim gera problema inevitável. Você pode até corrigir uma montagem mal feita, mas um sistema mal pensado te obriga a conviver com o erro, ou reconstruir tudo. Agora a gente entra em um tipo de falha que não é visível, mas é imediatamente perceptível: o cheiro. E quando o mau cheiro aparece, ele está contando uma história técnica muito clara. Esse slide mostra exatamente isso, como o sistema falha e permite o retorno de gases. Vamos começar pelo primeiro ponto: ausência de sifão, ou selo hídrico. O sifão não é um detalhe, ele é uma barreira líquida permanente. Sem essa lâmina de água, a tubulação deixa de ser um sistema fechado. E vira o quê? Uma via direta entre o ambiente interno e o esgoto. Simples assim. Agora o segundo ponto: falta de plug interno. Aqui a falha é de acabamento, mas com impacto estrutural no funcionamento. Quando a caixa sifonada não está devidamente vedada, ela perde a estanqueidade. E isso quebra completamente o isolamento do sistema. Ou seja, mesmo com sifão, o gás encontra um caminho alternativo e chega ao ambiente. Agora o terceiro ponto, e talvez o mais negligenciado: ventilação nula. O sistema de esgoto precisa respirar. Sem ventilação, os gases não conseguem subir e se dissipar pelo telhado. E o que acontece? Eles procuram sair de onde for possível: halos, vasos, caixas, qualquer ponto vira uma válvula de escape. Isso gera um efeito importante: o sistema começa a trabalhar contra si mesmo. Pressões internas, sucção do selo hídrico, rompimento da barreira de água, e o problema se retroalimenta.
Esse slide mostra uma verdade que muita gente ignora: o mau cheiro não é o problema. Ele é o sintoma, o alerta de que o sistema perdeu o seu princípio básico, o isolamento. E quando o esgoto deixa de ser isolado, ele invade o ambiente. E isso não é só desconforto. É falha de projeto, de execução e de entendimento do sistema. Agora a gente chega em um dos pontos mais práticos de toda a aula: transformar conhecimento técnico em decisão rápida. Essa matriz é uma ferramenta de leitura. Leitura de sintoma para chegar na causa. Porque na prática, ninguém abre parede primeiro. Primeiro você observa o que aparece. E aqui a lógica é simples. Você começa pela linha ou sintoma e cruza com a coluna a origem provável. Vamos pegar alguns exemplos. Vazamento ou infiltração. Você pode estar olhando para um problema de execução, falta de adesivo, vedação ruim. Mas também pode ser projeto, um traçado mal pensado que força conexões. Ou até material, um tubo já comprometido. Percebe? O mesmo sintoma pode ter causas diferentes. Agora, olha esse: entupimento ou baixa vazão. Aqui muita gente pensa logo em sujeira, mas o problema pode estar no início de tudo: dimensionamento subestimado. Ou na execução, excesso de adesivo criando obstrução interna. Ou até no uso, descarte inadequado. Ou seja, não é só limpar, é entender por que entupiu. Agora o clássico: mau cheiro. Aqui a matriz já direciona direto. Ventilação, sifão, vedação. É diagnóstico quase imediato. E por fim, rompimento. Aqui o erro costuma ser mais grave: pressão não calculada, tensionamento mecânico, ataque químico. O sistema foi levado além do limite e rompeu. Esse slide resume tudo o que construímos até aqui. A patologia não é aleatória. Ela segue padrão. E quem entende o padrão não fica apagando incêndio. Começa a diagnosticar com precisão. Essa matriz é exatamente isso: um atalho entre o sintoma e a causa. E no mundo real, quem acerta o diagnóstico resolve o problema de verdade. A gente começou essa jornada falando de algo invisível, aquilo que fica atrás da parede e que só aparece quando já virou problema. E agora, chegando ao final, a principal mensagem é simples: o problema oculto não nasce na parede. Ele nasce antes, nas decisões, no projeto, na forma de pensar o sistema. Essa frase resume tudo. O bom projeto não esconde os erros, ele elimina antes de existir. Porque quando o projeto é bem feito, não há improviso na obra. Não há dúvida na execução. Não há surpresa na pós-ocupação. E aqui está um ponto que precisa ficar muito claro: a maior parte das patologias poderia ser evitada antes mesmo do primeiro tubo ser cortado. Mas isso exige 3 coisas que não são negociáveis: respeito às normas, precisão no dimensionamento e disciplina na execução. Sem isso, o sistema pode até funcionar no começo, mas já está comprometido. E mais cedo ou mais tarde, ele cobra. Ao longo dessa aula, a gente viu que vazamento não é azar, entupimento não é coincidência, mau cheiro não é detalhe, rompimento não é surpresa. Tudo isso tem origem. Tudo isso segue padrão. E tudo isso pode ser evitado se você entender o sistema como ele realmente é: integrado, sensível e rigoroso. Então, mais do que aprender a corrigir, o objetivo aqui é antecipar. Porque na engenharia diagnóstica, quem enxerga antes não precisa quebrar depois. E é exatamente isso que encerra essa unidade: sair do modo reação e entrar no modo prevenção.